Uma aplicação da integral física, né? Definição do conceito de trabalho realizado por uma força. Vamos começar por um exemplo mais simples: o trabalho realizado por uma força constante na direção e sentido do movimento. Então, a definição de trabalho nesse caso é bem simples. Se uma força constante, magnitude F, for aplicada na direção e no sentido do movimento de um objeto, e se esse objeto se mover por uma distância d, então definimos o trabalho realizado pela força sobre o objeto como sendo o trabalho representado pela letra W, é simplesmente o produto da força pela distância. Então, aí está a situação, né? Uma força constante, né? E realizada na direção e no sentido do movimento do objeto. Então, nesse caso, o trabalho é simplesmente definido como sendo o produto da força pela distância. Como exemplo, então, se um objeto move-se 25 metros ao longo de uma reta, enquanto sujeito a uma força constante de 4 newtons no sentido do seu movimento, então o trabalho realizado pela força sobre o objeto é 4 vezes 25, né? Força vezes a distância, né? 4 vezes 25, que dá 100 newton-metros, né? No sistema internacional. E newton-metros é conhecido como joule. Então, esse trabalho realizado por essa força é de 100 joules. Agora vamos considerar então uma força variável. Então, trabalho realizado por uma força variável na direção e sentido do movimento. Então, um exemplo clássico, que um bloco ligado a uma mola, e nós vemos que dependendo da que está na posição de repouso, né, na primeira figura o bloco está na posição de repouso da mola, e na segunda figura, então, uma força deve ser aplicada para mover o bloco, né? E essa força vai depender da distância que eu quiser arrastar o bloco longe da sua posição de repouso, né? Então é uma força variável. Nesse caso, então, como definir o trabalho para este caso, onde a força é variável, mas ainda na direção e sentido do movimento? Então nós vamos propor o seguinte problema. Suponha que um objeto se mova no sentido positivo ao longo de um eixo coordenado, sujeito a uma força variável f de x, que é aplicada no sentido do movimento. O x aí vai significar a distância, o deslocamento. Defina o que entendemos por trabalho W realizado pela força sobre o objeto quando ele se move da posição x igual a A até x igual a B. Encontre, então, uma fórmula para calculá-lo. Então, o problema do trabalho então, é realizado por uma força variável f de x, que vai mover um objeto desde a posição x igual a A até a posição x igual a B. E a força não necessariamente é constante ao longo aí desse percurso entre as posições A e B. É uma força variável. Então, nós não temos ainda essa definição. Então, o objeto desse problema é buscar essa definição, né? Nós vamos fazer isso através de uma integral definida. Então vamos lembrar que a força vai agir sobre o corpo, né, sobre o objeto, e vai mover o objeto desde a posição A até a posição B. Então nós vamos considerar o intervalo AB e vamos fazer uma partição, considerar uma partição qualquer desse intervalo AB. O x0 é o ponto da extrema esquerda, xn é o ponto da extrema direita, e eu escolho mais n-1 pontos no interior do intervalo. Então essa partição do intervalo AB define então n subintervalos, né, de tamanho delta xk, k variando de 1 até n. O tamanho de cada subintervalo é xk menos xk menos 1. Então esta ali é a figura, o intervalo xk menos 1 até xk, um intervalo genérico qualquer, um késimo subintervalo. Ali está o gráfico da função f de x em azul, na força, mas o gráfico dessa função contínua, vamos supor que ela é contínua, e ali eu escolho um ponto arbitrário qualquer no intervalo xk mais 1 xk, e esse ponto arbitrário, um representante desse intervalo é o ponto xk estrela. Pode ser qualquer, pode ser o ponto médio, da extrema esquerda, da extrema direita, ou qualquer outro. Então,
o trabalho realizado pela força F de x desde xk-1 até xk, então se o objeto ele é movido desde a posição xk-1 até xk, ele pode ser aproximado pelo produto da força no ponto xk estrela vezes o tamanho do intervalo, né, delta xk. Eu digo pode ser aproximado porque não é igual, a força não é constante nesse intervalo, mas eu posso admitir, vamos supor que esse intervalo seja bem pequeno, né? Então que eu tenho muitos pontos ao longo da partição e que o tamanho dos intervalos vão ficando cada vez menores. Então se o intervalo é bem pequeno, essa força que é variável dentro desse intervalo poderia ser razoavelmente aproximada por uma força constante, justamente nesse ponto representante, que é o xk estrela. Então, WK, o trabalho realizado pela força F de x desde xk-1 até xk, ele não é igual a F de xk estrela delta xk, ele é aproximado, e quanto menor for o intervalo, mais próximo vai ser a função, menos variação terá a função, mais próximo de uma constante, então mais próximo desse produto. O trabalho realizado pela força desde A até B é simplesmente a soma dos trabalhos realizados. Então, desde x0 até x1, depois eu pego o trabalho realizado desde x1 até x2, de x2 até x3 e assim por diante, até chegar no último intervalo, que é de xn -1 até xn. Então, se eu conseguir calcular todos esses trabalhos WK em cada um dos K subintervalos, eu tenho o valor exato para o trabalho SW. Mas eu não tenho WK exatamente, eu tenho uma aproximação. Então, o trabalho será aproximado por essa soma de K igual a 1 até N de F de xk estrela delta xk. Mas essa é uma soma de Riemann, né, da partição AB, para a partição do intervalo AB, para a função F maiúsculo de x. Então, W será então o limite dessa soma de Riemann quando a norma da partição tender a zero, ou seja, vamos definir o trabalho como sendo a integral, então, da força F de x dx. Então, definição. Suponha que o objeto se mova no sentido positivo ao longo de um eixo coordenado, x na posição desde a posição x igual a até a posição x igual a b, enquanto sujeito a uma força variável f de x, que é aplicada então no sentido do movimento. Então, o trabalho realizado pela força sobre o objeto é simplesmente a integral de a até b de f de x dx. Vamos lembrar aí da lei de Hooke. Sob condições apropriadas, uma mola esticada x unidades de seu comprimento natural puxa de volta com uma força F de x igual a k vezes x, onde k é uma constante, né, chamada constante da mola ou rigidez da mola. Então a força é proporcional à distância x, né, que é a mola esticada. Então se eu tenho ali uma mola na posição de repouso, né, ali na primeira figura bem à esquerda, a mola está na posição de repouso. Então eu coloco um peso que vai exercer uma força ali para baixo, então vai esticar a mola x unidades para baixo. Se eu duplicar o peso, então eu duplico a força, logo a distância será duplicada, né, porque a força é proporcional à distância. Um exemplo aí, vamos resolver o seguinte problema, calcular o trabalho na seguinte situação. Uma mola exerce uma força de 5 newtons quando esticada 1 metro além de seu comprimento natural. Então, com essa informação, eu posso calcular a constante da mola, né? Quanto trabalho é necessário para esticar a mola, a mesma mola, 1,8 metros além de seu comprimento natural? Então, eu aplico a lei de Hooke. Com os dados ali, eu tenho 5 newtons, distância, força de 5 newtons estica a mola 1 metro além de seu comprimento natural. Então, 5 deve ser igual a K vezes 1. Né? Então, logo K, a constante da mola é 5 newtons por metro. Né? Então, a força, que é K vezes x, neste caso, F de x é 5 vezes x. Né? 5 é o valor da constante. Então, como eu quero calcular o trabalho, né, de A até B, de 0 até 1,8, então eu pego a integral da força F de x, 5x, e integro no intervalo
0, 1,8. Então, o trabalho realizado por essa mola é a integral de 0 até 1,8 da função 5x dx. Então, uso o teorema fundamental do cálculo, a antiderivada ali dentro do colchete é 5 vezes x² sobre 2, né, que é a antiderivada de x. Esse cálculo no x igual a 1,8, calculo no zero, isso me dá então 8,1 newton-metros, ou 8,1 joules. Vamos a um problema um pouco mais complexo. Um tanque de água cônico tem um raio de 10 pés e altura 30 pés, estando cheio até uma profundidade de 15 pés. Qual o trabalho necessário para bombear para fora toda a água através de um orifício no topo do tanque? Então, esta é a figura, um tanque cônico, altura 30 pés, raio da base 10 pés. Ele está cheio de água até uma profundidade pela metade, né? 15 pés. Então, vamos supor que existe um orifício lá no vértice do cone e que a água será bombeada para fora através desse orifício. Então, nós vamos calcular qual o trabalho necessário para bombear a água ali para fora. Então, nós vamos dividir a água em N camadas, todas com espessura, cada camada com espessura delta xk. Em outras palavras, nós vamos pegar o intervalo que vai de 15 até 30, o intervalo 15 e 30, e nós vamos dividir, considerar uma partição, e vamos dividir esse intervalo em N subintervalos, cada um de comprimento delta xk. Então, ali está a figura, né? E eu vou supor que a camada esteja concentrada num ponto xk estrela. Então eu pego a késima camada de água e suponho que esse delta xk é bem pequenininho e eu considero um ponto dentro do intervalo que vai de xk menos 1 até xk, eu chamo esse ponto representante aí de xk estrela, e é razoável, se delta xk é bem pequeno, é razoável então de supor que o peso da késima camada, né, esteja todo concentrado no ponto xk, ou seja, o peso da késima camada eu vou chamar de Fk, e o trabalho necessário para mover a késima camada de água até o topo eu vou chamar de Wk. E Wk então não é igual, mas é aproximado, né? Então, já que a camada de água está toda concentrada em xk, é como se estivesse toda ela concentrada em xk e a força F de xk, né, o peso. Então o trabalho seria igual, né, a F de xk vezes xk estrela, mas como não é exatamente isso, né, isso é uma aproximação. Então, se a partição é fina o suficiente, é bem fina, ou seja, os intervalos são bem pequenininhos, né, é razoável, então, de supor que Wk, o trabalho necessário então para mover a késima camada de água até o topo é aproximadamente Fk vezes xk estrela. Então vou supor, né, exatamente isso, que a camada é muito fina para que seu volume seja aproximado pelo volume de um cilindro de raio Rk e altura delta xk. Então ali aquela camada de água, vou supor que não é um tronco de cone, sim um cilindro. Então eu vou ter uma aproximação, não vou ter o valor exato, e sim uma aproximação. Então o volume de água da késima camada eu vou chamar de Vk, e esse volume eu vou dizer que ele é aproximado então pelo volume do cilindro, π vezes o raio Rk ao quadrado vezes a altura do cilindro, que é delta xk. O problema agora é colocar o Rk em função de xk. Então vou usar a semelhança de triângulos, né, em função do xk estrela, perdão. Vou usar a semelhança de triângulos, tá ali um corte feito no cone, altura 30, raio da base 10. Então se aquela késima camada tem o raio da base Rk, é um cilindro, né, com o raio Rk, ali está usando semelhança de triângulos, né, então eu posso dizer que a razão entre Rk e xk estrela, né, é igual à razão entre 10 e 30, ou seja, 1/3. E daqui eu concluo que Rk é xk estrela dividido por
3. E isso é que eu substituo ali na fórmula para o volume da k-ésima camada. Então, ao invés de RK, eu uso xk estrela sobre 3. Então, o volume da k-ésima camada é aproximado por π vezes xk estrela sobre 3 ao quadrado vezes delta x. Mas esse não é exatamente, eu quero pegar o valor de FK, né, o peso da água. Tem o volume, então usando que a densidade da água é aproximadamente 62,4 libras por pé ao cubo. Então, no sistema britânico, a densidade da água é 62,4 libras por pé ao cubo. Então, a força, o peso dessa k-ésima camada, então é a densidade vezes o volume, então é 62,4 vezes o volume, que é π xk estrela ao quadrado delta xk sobre 9. Então, a força FK está aproximada por essa expressão. Então, o trabalho é aproximado pela força vezes a distância, né, do orifício até a camada, que é aproximada por xk estrela. Então, o trabalho para mover a k-ésima camada de água até para fora do tanque é aproximadamente 62,4 π sobre 9 vezes xk estrela ao quadrado vezes delta xk vezes delta xk, ou seja, eu vou ter 62,4 π sobre 9 xk estrela ao cubo vezes delta xk. Então, o trabalho agora é simplesmente a soma, né, dos trabalhos para puxar cada uma das camadas até o topo do tanque. Então, é a soma de K igual a 1 até N de WK. Então, isso é aproximadamente a soma de K igual a 1 até N da função 62,4 π sobre 9 xk estrela ao cubo vezes delta xk. Então, isso é uma soma de Riemann, né, para a função no intervalo AB, que no caso o intervalo AB aqui é 15 e 30, né, então isso é uma soma de Riemann no intervalo 15 e 30 da função 62,4 π nônios vezes x ao cubo. Então o trabalho é simplesmente a integral de 15 até 30 da função 62,4 π sobre 9 vezes x ao cubo. O problema agora é fácil, né? O problema matemático é bem simples, é uma integral definida, aquela função, a constante vai para fora, e a antiderivada de x ao cubo é x na quarta sobre 4, então usando o teorema fundamental do cálculo, eu tenho ali a antiderivada no colchete, calculo ela em x igual a 30, calculo em x igual a 15 e subtraio. Isso dá aproximadamente aí 4.135.000 pés vezes libra, né? Essa é a unidade do trabalho no sistema britânico, fazendo a conversão entre o sistema internacional. Em joules, o trabalho é de 5.623.600 joules. Vamos estudar a relação entre o trabalho e a energia. Vamos considerar a seguinte situação: tem um objeto tem massa m, uma força variável f de x vai agir sobre ele, vai arrastar esse objeto desde a posição x igual a A até a posição x igual a B. A posição inicial é chamada x igual a A, a posição final x igual a B. Então, se eu chamar de x de t a posição do objeto num instante t qualquer, x de t0 é a posição inicial, x de t0 é igual a A, enquanto que x de t1, no instante t1, ele estará na posição final, que é B. Então, posição inicial x de t0, que é igual a A, posição final x de t1 é igual a B. A velocidade é a taxa de variação da posição, né? Então, velocidade é x' de t, velocidade no instante t. No instante t0, eu tenho v de t0, eu vou chamar essa velocidade, então, no instante inicial de vi, velocidade inicial. No instante t1, a velocidade será v de t1, que é a velocidade final, vou chamá-la de vf, então, velocidade final. A aceleração é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, então a aceleração é a derivada da velocidade no instante t qualquer.
Então o trabalho realizado por essa força para mover esse objeto de massa m desde a posição inicial x igual a até a posição final x igual a b, sabemos que é então a integral de a até b da força f de x dx. Eu vou fazer uma mudança de variável, uma substituição. Eu vou mudar a variável mudar a integral da variável x para a variável temporal, para a variável t. Então vou fazer a mudança de variável x igual a função posição, função x de t. Então a derivada de x dx dt é simplesmente x' de t. Isso que não quer dizer que dx é x' de t vezes dt. No instante, a posição inicial, x é x igual a a, ou seja, x é igual a x de t0, então t deve ser t0, enquanto que se o objeto está na posição final, na posição b, o x de t1, então o instante t correspondente é t1, obviamente, e a integral então na variável temporal fica a integral de t0 até t1, f de x de t, vezes, ao invés de dx, então é x' de t dt. Então agora eu vou usar a segunda lei de Newton, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então essa integral fica de t0 até t1, ao invés da força é m vezes a de t, né? A força é a variável, então a aceleração a de t ali considerada, vezes ainda a x' de t dt. Então agora eu reescrevo essa integral assim. Ao invés de a de t, eu escrevo uma expressão equivalente, que é a derivada da velocidade. Então a aceleração é a derivada da velocidade. E ao invés de x' de t, eu escrevo velocidade, porque x' é v de t. Então o trabalho, né, fica a integral de t0 até t1 da constante m, que é a massa do objeto, vezes a derivada da velocidade, vezes v dt. Então agora eu faço a mudança de variável v igual a v de t. Eu vou fazer a substituição v igual a v de t, então da variável temporal eu vou passar para a variável v. Se v é igual a v de t, então dv dt, a derivada da velocidade é v' de t, então dv é v' de t vezes dt. No instante inicial, t igual a t0, a velocidade é v de t0, e isso eu chamei de vi, que é a velocidade inicial. No instante t1, a velocidade é v de t1, e eu chamei v de t1 de vf, a velocidade final. Então essa integral na variável temporal, ela fica agora expressa na variável v como sendo a integral de vi até vf da constante m v dv. Essa é uma integral na variável v, m é uma constante, eu vou usar o teorema fundamental do cálculo, antiderivada ali dentro do colchete, a constante m vezes a antiderivada de v, que é v quadrado sobre 2, isso eu devo calcular isso no ponto v igual a vf, depois no ponto v igual a vi subtrair, ali está a expressão para o trabalho. O trabalho, então, realizado por essa força variável para mover o objeto de massa m desde a posição A até a posição B, posição inicial até a posição final, é m vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2 menos m vezes a velocidade inicial sobre 2. Se eu chamar de K a energia cinética, é mv2 sobre 2, então a energia cinética massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, então o trabalho ali é simplesmente a energia final menos a energia inicial, né? Se eu chamar de KI mvi quadrado sobre 2, energia cinética inicial, e KF, energia cinética final, mvf quadrado sobre 2, vemos que o trabalho é simplesmente a variação de energia, né? Então, o trabalho realizado em um objeto é igual ao trabalho realizado para a força, né, em um objeto, é igual à variação da energia cinética do objeto.